Durante muitos anos eu pensava que o meu maior problema era morar em uma casa grande. Por isso eu não conseguia deixar a minha casa limpa. Eu achava que eu nunca iria conseguir manter a minha casa limpa sozinha. Eu via aqueles vídeos de casa organizada e super limpa e pensava: o problema é a minha falta de disciplina. Até eu perceber uma coisa: a casa, ela não bagunça em apenas um dia. Ela vai bagunçando com o passar dos dias. E é justamente por isso que a gente erra ao tentar arrumar a casa de uma única só vez. Isso se torna muito cansativo e a gente acaba desistindo pelo caminho. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas e nós ainda não nos conhecemos, muito prazer, eu sou a Mara e no vídeo de hoje eu quero falar sobre organização e limpeza. Esse não é um tema que eu costumo trazer com frequência aqui no meu canal, mas os inscritos do canal pediram bastante para eu compartilhar o meu cronograma de limpeza pessoal, que tem feito eu ganhar mais tempo e manter a casa organizada. Por isso eu resolvi fazer esse vídeo. Então esse vídeo aqui eu vou compartilhar tudo que eu faço aqui na minha casa e eu espero que o que eu vou falar aqui sirva aí de inspiração e orientação também para você manter sua casa limpa e organizada sem ter que ficar um dia inteirinho limpando e organizando a casa toda, porque ninguém merece isso, não é verdade? E eu não gravei esse vídeo em formato de vlog, porque além de eu me enrolar um pouco, dentro da minha casa é um pouco escuro, então não dá para ficar mostrando as coisas detalhadamente. Então, como eu acabo me enrolando também, geralmente meu marido tá em casa, fica aquela confusão, aquela bagunça, cachorro, eu resolvi fazer o vídeo falando para vocês. Então, eu vou passar para vocês meu cronograma certinho aqui, bonitinho. Eu fiz os slides para ilustrar para vocês tudo que eu faço dentro de casa. Quero começar esse vídeo falando sobre o mito da faxina no sábado. Bom, eu moro em uma casa própria, a minha casa é bem grande, ela deve ter aí uns 70 metros quadrados a casa, mas se eu for somar tudo que envolve a minha casa, deve dar aí cerca de 120 metros quadrados aproximadamente, ou até mais. Aqui em casa a gente tem garagem, uma varanda na frente da casa, cobertura, que é bem grandona, uma parte da cobertura fica a lavanderia da casa. Temos aqui o quintal, temos aqui uma outra varandinha aqui atrás, o estúdio e um quartinho de bagunça. Na minha casa a gente tem sala, closet, cozinha com a copa já tudo junto, temos o banheiro social, temos a minha suíte, né, que é a suíte do casal. Embora não tenha muitos cômodos, os cômodos são relativamente grandes, maior do que a maioria das casas. E eu, como sou uma pessoa que gosto muito de prosear com as meninas lá da academia, que moram em apartamento, eu percebi que todas elas, assim como eu, caíam no mito da faxina do sábado. Deixava o sábado para fazer a faxina da casa toda e com isso ia acumulando, o trabalho ficava chato, cansativo. No final do sábado você estava morta de exaustão porque passou o dia inteiro limpando e faxinando e às vezes acabava até procrastinando. Então isso não é um problema único e exclusivo de uma pessoa que mora numa casa grande como eu. Se outras mulheres que limpam sua casa, assim como eu, enfrentam problemas mesmo morando em apartamentos bem menores do que a minha casa, que não tem varanda, não tem garagem, não tem cobertura, não tem quintal, não estão conseguindo dar conta, o problema está aí, nessa questão de você tentar resolver tudo em um único dia. Somado a esse erro aí de querer resolver tudo no sábado, eu percebi uma outra coisa que também me deixava muito frustrada, que é ficar assistindo casas perfeitas nas redes sociais. Gente, eu não sei vocês, mas teve uma época na minha vida que eu consumia muito vlogs assim, de pessoas limpando, organizando a sua casa. E aquilo ali me deixava com um sentimento de frustração, porque eu não conseguia fazer o mesmo, reproduzir o mesmo. Não conseguia reproduzir, na verdade, nem 10% do que aquelas pessoas faziam. Outra coisa que eu percebi também é que, às vezes, a gente se cobra demais. A gente que é mulher, que é dona de casa, que cuida do seu lar, a gente acaba querendo fazer tudo perfeito e fazer tudo sozinha às vezes. Você acaba não pedindo ajuda para as pessoas, porque você acha que ninguém sabe fazer nada do seu jeito, então você vai lá e acaba fazendo tudo sozinho. E é aí que muitas mulheres acabam se sobrecarregando e também surgindo muitos conflitos dentro do lar. Por
quê? Você faz tudo sozinha, não pede ajuda para ninguém, não sabe delegar nada, se sente sobrecarregada, se sente desvalorizada dentro do seu lar, porque você também não sabe comunicar que você precisa de ajuda. Então, eu aprendi com o tempo a me comunicar com meu marido e falar para ele, olha, para mim é difícil dar conta de tudo sozinho. Isso não é uma fraqueza, gente. A gente precisa falar o que a gente sente. Se você não dá conta, se você acha que para você tá demais, fale, não guarde para você. Não fique deixando o seu copo encher. E isso acaba sendo um grande erro, porque além de você se sobrecarregar desnecessariamente, você também se torna refém da sua própria casa. Uma coisa importante também que eu quero ressaltar para vocês é que eu acho super válido quem tem condições de pagar um profissional para auxiliar aí na limpeza da casa e utilizar esse tempo para produzir. Mas no meu caso, gente, eu nunca tive condições para pagar um profissional. Então, eu sempre fiz tudo sozinha, com a ajuda da minha mãe, que às vezes ela vem aqui me dar uma força na limpeza da casa, e o meu marido. Vamos à filosofia da limpeza de preguiçosa. Sendo bem honesta, eu nunca fui muito fã de limpar a casa. Eu sempre fui mais da organização, mas nunca gostei muito de limpar nada. Não tem nada assim que eu falo, eu gosto de lavar banheiro, eu gosto de arrumar a cozinha. Não gosto, gente, eu não gosto de nada disso. Eu faço porque realmente tem que fazer. Só que eu percebi, com o passar do tempo, que a casa limpa e organizada não é aquela que você limpa mais, mas sim a que suja e se desorganiza menos. E depois que eu entendi isso, gente, acendeu uma luz na minha cabeça e eu falei assim, aqui em casa somos duas pessoas. Se nem eu, nem meu marido bagunçar isso já, essas coisas, a gente não vai precisar de ficar limpando e arrumando o tempo todo. E aí também eu comecei a entender que dava para fazer um pouco todos os dias para impedir que a sujeira e a bagunça se acumulasse. E agora eu vou compartilhar com vocês o meu cronograma de limpeza, então prepara aí o print para você salvar e reproduzir aí na sua casa. E depois eu quero saber de você se deu certo ou não seguir esse cronograma. Para mim tem dado certo, já faz bastante tempo que eu não me sobrecarrego mais, tem sobrado muito mais tempo para me fazer outras coisas ou até para mim não fazer nada. Eu começo a minha semana pela segunda-feira e eu começo pela sala. Começo tirando o pó das superfícies, passando um pano úmido com o lustramóveis e também organizando todos os objetos que estão fora do lugar. Dou uma ajeitada ali nas almofadas, estico a mantinha do sofá, coloco os objetos em cima do rack na posição que eles devem ficar, porque às vezes a gente tira para colocar um copo, alguma coisa. Varro o chão e às vezes eu aspiro. Gente, eu não tenho tapete na sala, mas os meus cachorros gostam de ficar na sala. Aliás, eles amam ficar na sala com a gente. Então, eu sempre tô varrendo a sala e aspirando, porque, embora eles não subam no sofá, eles acabam encostando no sofá, então ficam os pelinhos deles ali, então eu sempre dou uma aspirada. Terça-feira é dia de limpar a cozinha. E todos os dias, gente, eu foco no cômodo do dia. Eu não fico catando as coisas do outro cômodo, porque isso atrapalha o fluxo ali de limpeza e de organização do cronograma. Então, na terça-feira, eu fico por conta da cozinha, dou uma boa limpada no fogão. O meu fogão é aquele fogão de pé. Inclusive, gente, assim, eu me arrependi muito de ter um fogão de pé, porque é difícil de limpar na lateral e embaixo deles, porque o espaço é pouco ali para enfiar a mão, então é ruim de limpar. Limpo o micro-ondas. O meu micro-ondas é aquele micro-ondas espelhado e ele, assim, marca muito os dedos. Então, eu uso aquelas flanelinhas de microfibra para me ajudar na limpeza, um paninho com água e um pouquinho de álcool. Limpo as bancadas também com desengordurante, dou uma boa limpada no cesto de lixo da cozinha. Eu já ia me esquecendo também. Eu sempre reponho o detergente, que eu compro aqueles galões maiores, e eu não gosto de deixar o dispenser de detergente cheio, porque às vezes ele tomba dentro da pia e aí desperdiça muito. Então eu sempre deixo ele pela metade, já olho se tiver que completar. Eu vou lá e completo e também dou uma olhada na bucha de cozinha. Gente, bucha de cozinha é um negócio que estraga muito rápido. Eu já utilizei aquelas buchas ecológicas, mas no momento eu estou utilizando bucha tradicional mesmo, tá? Eu gosto dessas mais durinhas. Quarta-feira é o dia de lavar roupa aqui na minha casa. Hoje eu tô gravando esse vídeo exatamente em uma quarta-feira, então é um dia que eu considero relativamente tranquilo. Por quê? Dá tempo de eu acordar, tomar o meu café, colocar a roupa para bater,
sair para fazer minha atividade física e quando eu volto, eu estendo a roupa. Nesse dia, gente, eu foco em lavar todas as roupas de cama. Aqui em casa, eu troco os lençóis e as fronhas uma vez por semana. Então, toda quarta-feira eu troco. Eu não tenho muitos jogos, na verdade, eu só tenho 2, é um na cama e outro lavando. Também passo um paninho no chão se tiver necessidade, aonde que tá mais crítico. Às vezes é na cozinha, que é o lugar que mais suja aqui em casa, é tudo porcelanato branco, então pingou uma gota de água, suja a casa inteira. Então eu dou uma passada de pano onde que a situação tá mais crítica por algum motivo. E também é dia de organizar o guarda-roupa e isso eu faço no final do dia. Por quê? Como eu falei pra vocês que eu gosto de lavar roupa bem cedo, tem um motivo, tá, gente? Além de eu começar o meu dia já seguindo o meu cronograma de limpeza, se você lavar roupa entre 5 horas da manhã e 8 horas da manhã, o quilowatt-hora é mais barato. Então é nesse horário que eu deixo a minha roupa batendo. Quando eu retorno da atividade física, eu já estendo tudo no varal. No final do dia já tá tudo seco, na maioria das vezes, porque lá em cima venta bastante, a minha secadora natural é muito potente, eu já recolho toda a roupa, desço e guardo tudo no lugar. E já aproveito para deixar o guarda-roupa arrumado. Então, nesse dia, eu já recolho tudo que tá sujo, coloco no cesto, a gente usa a roupa 1 ou 2 vezes e deixa penduradinho ali no closet, e aí depois eu já volto com tudo para o lugar. Então, quarta-feira é dia de lavar roupa e guardar roupa no armário. Quinta-feira é o dia que eu menos gosto no meu cronograma de limpeza, porque é dia de lavar o banheiro. E, gente, eu não sei vocês, mas eu, mesmo tendo uma bota para lavar o banheiro, todas as vezes eu consigo molhar o meu pé mesmo dentro da bota e eu simplesmente odeio lavar banheiro. Mas não tem jeito, então, fazer o melhor que eu posso. Então eu começo o dia deixando já os vasos de molho com água sanitária. Depois que eu chego do treino, aí eu começo a tirar as coisas do banheiro. Então eu tiro tudo. Lá no banheiro que fica dentro do meu quarto, tem mais coisas. Os meus produtos de skincare ficam todos ali nas bancadas e no nicho. Então eu tiro tudo de lá e aí eu começo a jogar água. Banheiro, gente, é um lugar que eu acho que não tem como você lavar a seco com paninho. Eu acho que para ficar bem lavadinho, você tem mesmo que jogar a água. Lá não tem box, então vai mais rápido a limpeza lá. Eu geralmente jogo uma água, jogo desinfetante no chão, esfrego, deixo um pouquinho de molho com água sanitária, porque é tudo branco, lavo a pia com sif ali e já passo um papel toalha com álcool nos espelhos. Já o banheiro social, que é onde tem um box, e a gente toma banho, eu também faço a mesma coisa, eu já deixo ele preparado desde manhã cedo. Eu já vou lá, meu marido toma banho primeiro do que eu vou lá, deixo ele de molho, com sif e água sanitária dentro do box, que é branco, já jogo desengordurante e pego uma buchinha com detergente e passo no vidro do banheiro. Depois que meu marido toma banho, eu já vou lá, dou uma super lavada no banheiro, já tiro toda aquela água ali que ficou de molho. Às vezes eu jogo uma água quente também, porque a gordura do nosso corpo acaba manchando o piso do banheiro. Então, eu gosto de dar uma caprichada no banheiro. É o dia que eu menos gosto, mas eu estou aí desenvolvendo as minhas técnicas e tem ficado cada vez melhor as minhas limpezas de banheiro. E nesse dia também, gente, eu tiro os tapetes do banheiro, que eu tenho 2 tapetinhos, eu não gosto que fica pingando água nem perto da pia e nem a hora que a gente sai do box. Então, eu já aproveito também para colocar esses tapetinhos na máquina e já lava e já seca no mesmo dia, porque igual eu falei para vocês, minha secadora é das boas. E sexta-feira é dia de limpar o piso da casa. Nesse dia eu costumo lavar a cozinha e passar pano no resto da casa com produto para porcelanato. Então assim, gente, eu não sou a pessoa mais fã de aguaceiro, tá? Eu jogo um pouquinho de água ali perto do fogão e perto da pia, mas eu não gosto de ficar jogando água em tudo, jogar água nas paredes, não gosto. Eu gosto de uma limpeza um pouco mais seca. Eu jogo a água na cozinha, esfrego, mas pouca água. Nem de longe é parecido com a quantidade de água que eu jogo lá no banheiro. E passo o pano na casa inteira também. Nesse dia, os cachorros odeiam, porque aí eles não podem entrar dentro de casa e eles obedecem mesmo com a porta aberta. Eu também separo mais um pouco de roupa para lavar, principalmente, gente, as roupas mais escuras. Não sei se vocês já perceberam, mas eu uso muita roupa preta e o meu marido também. Por quê? Para gravar os vídeos, eu acho que a cor preta funciona melhor. E o meu marido também tem um uniforme preto. Então, as nossas roupas, por serem mais escuras, a maior parte delas, não que a gente só tenha dessa cor, a gente tem outras cores também, mas vamos colocar aí que 70% das nossas roupas são pretas e escuras.
azul marinho, verde militar. Então, eu geralmente lavo roupa 2 vezes por semana. No sábado, eu lavo a outra parte da roupa. Quarta-feira fica mais para aquelas roupas de cama, pano de prato, aqueles paninhos ali que a gente utiliza para limpeza da casa. Isso eu lavo na quarta. E na sexta-feira eu separo as roupas de uniforme da semana do meu marido e também costumo lavar os panos de chão da casa inteira que eu utilizei para fazer limpeza, para secar o banheiro e tal. E também nesse dia eu limpo todos os móveis de novo com lustramóveis, porque, como eu falei para vocês, perto da minha casa tem obra e assim, gente, dá muita poeira, aquele pó preto de obra assim que impregna em tudo. E também eu limpo os espelhos, geralmente eu passo álcool com papel toalha e limpo também os televisores. Sábado, o que eu faço no sábado? Comecei esse vídeo falando sobre deixar o sábado para ser o dia da limpeza. Bom, como vocês viram, eu divido as tarefas durante a semana e sábado eu não fico sobrecarregado. Sábado é o dia de spa day aqui em casa. Eu começo o meu sábado acordando mais tarde, que eu gosto. Então, eu e o meu marido, a gente sempre acorda mais tarde no sábado, porque a gente tem o costume de acordar bem cedo durante os dias da semana. Então, sábado a gente dorme até um pouquinho mais tarde. Eu vou também para academia mais tarde e todo sábado eu tenho compromisso marcado com as minhas amigas, que é a cardioterapia, que é um dia que a gente tem na semana para se reunir e colocar as fofocas em dia na esteira, porque cada uma treina num horário diferente. São 3 amigas que eu tenho, então cada uma vai num horário, durante a semana é corrida, a gente se vê, às vezes conversa um pouquinho, mas não dá mesmo para a gente colocar o papo em dia. Então, sábado fica reservado para minha cardioterapia, na parte da manhã. Sábado costuma ser um dia bem tranquilo, porque meu marido trabalha até o início da tarde e depois ele sai de lá e vai almoçar na casa dos familiares dele todos os sábados. E aí eu fico com esse tempo livre para mim, eu posso fazer as coisas no meu tempo, então geralmente eu faço uma máscara capilar, costumo fazer uma hidratação facial, tiro a minha sobrancelha, às vezes faço a minha unha, passo um esmalte, às vezes eu descanso, assisto Netflix, e aí o meu marido chega mais tarde, e aí depois a gente curte o sábado, o restante do sábado juntos. E já no domingo eu deixo para descansar do treino e também fazer alguma reforma aqui na minha casa. Eu já falei para vocês que mexer com reforma é um dos meus hobbies e eu gosto de fazer isso no domingo pela manhã. Eu não gosto de ficar longos períodos trabalhando, então eu separo ali umas 2, 3 horinhas no período da manhã para fazer as minhas reformas e durante a tarde e à noite eu curto a casa com o meu marido. Às vezes a gente sai para almoçar, às vezes eu vou na casa dos meus pais, às vezes a gente vai passear em algum lugar. E é isso, gente. Essa forma que eu faço para não ficar sobrecarregada, mesmo sem ter faxineira e diarista. Esse foi todo o vídeo de hoje. Espero de verdade que vocês tenham gostado deste conteúdo. Espero que esse cronograma aí possa te orientar melhor na hora de você limpar e organizar a sua casa, para que você também tenha uma limpeza fácil, rápida, prática e não fique cansado e também não acabe com o seu sábado ou com o seu final de semana só limpando, né? A nossa vida já é bem cansativa, bem estressante. A gente pode aí fracionar a limpeza e organização da nossa casa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o seu like, de compartilhar e hypar esse vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.